Boa tarde, meu nome é Lucas e darei então aqui a introdução ao nosso trabalho, falando então da unificação da humanidade, começando então pela seta da história. O que é a seta da história, primeiramente, você me pergunta? Seta da história é basicamente uma direção que sempre pode ser traçada para onde a história vai acabar. Como assim a história vai acabar? Não como a história vai acabar, mas como ela vai, em que ponto que ela vai chegar, sabe? Basicamente é uma seta que sempre chega e é basicamente esse padrão. Seres humanos, a gente já teve milhares e milhares de povos diferentes e hoje a gente não tem tantos assim. Por quê? Porque o ser humano tende a várias mini culturas se juntarem em uma cultura maior, mais complexa. E, bom, por que a gente não pode ter uma visão míope sobre esse ponto da seta da história? Porque se a gente tiver, por exemplo, com base séculos, a gente vai ver que nem toda mini cultura acaba se juntando, maior, mais complexa. Porém, se a gente tiver um satélite de espionagem, um satélite que observa milênios ao invés de séculos, a gente vai ver que em um longo prazo, se a gente tem uma visão em longo prazo, sempre vai acabar do mesmo jeito. Várias miniculturas se juntando numa cultura maior e mais complexa, e é basicamente essa que é a seta da história. O Homo sapiens evoluiu para achar que as pessoas se dividiam entre nós e eles. Nós era um grupo imediatamente à sua volta, independente de quem você fosse, e eles eram todos os outros. As pessoas começaram a cooperar regularmente com completos estranhos que elas imaginavam como irmãos ou amigos. Essa irmandade não era universal. Os que moravam no vale vizinho, por exemplo, eram eles. O primeiro milênio antes de Cristo testemunhou o aparecimento de três ordens potencialmente universais, cujos devotos pela primeira vez podiam imaginar o mundo inteiro e a raça humana inteira como uma unidade governada por um único conjunto de leis. Todos eram nós, pelo menos potencialmente. A primeira ordem universal a surgir foi econômica, a ordem monetária. A segunda ordem universal foi política, a ordem imperial. A terceira ordem universal foi religiosa, a ordem das religiões universais, como o budismo, o cristianismo e o islamismo. Mercadores, conquistadores e profetas foram os primeiros a conseguir transcender a divisão evolutiva binária entre nós e eles. Para eles, o mundo era um único mercado, império e possuía uma única verdade. E todos os humanos eram clientes, súditos e crentes em potencial. Durante os últimos milênios, as pessoas fizeram cada vez mais tentativas ambiciosas de concretizar essa visão global. Vamos falar agora do maior conquistador de todos os tempos, um conquistador imbuído de extrema tolerância e capacidade de adaptação, que transformou assim as pessoas em discípulos fervorosos. Esse conquistador é o dinheiro. Bom, eu vou estar introduzindo o capítulo 10, o cheiro do dinheiro, junto com o subcapítulo quanto custa. Os caçadores-coletores astecas, eles não tinham dinheiro. A economia deles era movida através de favores e obrigações. Cada bando caçava, coletava e produzia quase tudo do que eles necessitavam. Aí teve o crescimento dos reinos e das cidades, e com esse crescimento surgiu novas oportunidades de especialização e trabalho em tempo integral. Com essa dedicação do trabalho em tempo integral, os trabalhadores eles conseguiam se especializar suas qualificações para um benefício de todos. Porém, essa economia de favores e obrigações, ela realmente não funciona quando nós estamos falando de um grande número de estranhos tentando cooperar entre si. É possível recorrer ao escambo, mas também nem sempre é possível, porque em uma troca é necessário que ambos os lados queiram o que o outro tem a oferecer. Um exemplo disso é, vamos colocar que você tem um pomar de maçã e você vende torta de maçã. E você precisa urgentemente arrumar o seu sapato. Você vai no melhor sapateiro da cidade e tenta negociar com ele e descobre que ele não gosta de torta de maçã. O que ele realmente quer ali na hora é um corte de cabelo. Você vai no cabeleireiro, tenta negociar com o cabeleireiro para ele cortar o cabelo do sapateiro. Aí então você vai ter o seu sapato. Isso se o cabeleireiro gostar de torta de maçã. No entanto, a maioria das sociedades elas conseguiram arrumar um jeito mais fácil de conectar grandes números de especialistas, que é o dinheiro. Olá! Complementando sobre a questão do dinheiro, do seu valor, é importante ressaltar que antigamente o dinheiro nem sempre era o papel que a gente conhece. Muitas vezes as pessoas usavam conchas ou até mesmo cigarros para comprar mercadorias. Essas conchas eram conchas de cari. Foram usadas há mais de 4.000 anos na África
no sul da Ásia, no leste da Ásia e na Oceania. Os cigarros, por sua vez, eram usados em campos de prisioneiros de guerras e em prisões modernas. Na Uganda britânica, até no século XX, ainda era aceitável pagar os impostos através de conchas de cauri. Quanto aos cigarros, os prisioneiros de guerras que usavam ele para comprar mercadorias, qualquer outra coisa, muitas das vezes não eram nem fumantes, usavam por necessidade. E nessa frase, abaixo do slide, tem um relato de um prisioneiro de um campo de concentração, que diz: em tempos normais, ou seja, quando os candidatos às câmeras de gás chegavam em um ritmo regular, um pedaço de pão custava 12 cigarros, uma embalagem com 300 gramas de margarina, 30, um relógio de 80 a 200 e um litro de álcool, 400 cigarros. Obrigada. Bom, agora eu vou estar falando como o dinheiro funciona. O dinheiro ele só tem valor graças à nossa imaginação coletiva. Digamos que um fazendeiro ele pegue todas as suas posses e troque por um saco de conchas de cauri. Ele acredita que essas pessoas venderão seus produtos em troca dessas conchas. Mas por que eu acredito nas conchas de cauri? Por que eu acredito nas moedas de ouro e na nota de dólar? Porque os meus vizinhos acreditam nisso. E os meus vizinhos acreditam nisso porque eu também acredito. Ou seja, o dinheiro é uma forma de confiança mútua. A primeira forma de dinheiro, ele surge através dos grãos de cevada sumérios, na Suméria por volta de 3000 a.C. A medida mais comum era a sila, o que era mais ou menos 1 litro de cevada. Um capataz, ele chegava a ganhar entre 1,2 a 5.000 silas. É claro que ele não ia consumir tudo aquilo de cevada, então o que ele não consumia, ele trocava em mercadorias. Embora a cevada tivesse um valor incítrico, era muito difícil de ser armazenado e de ser transportado, o que gerou o quê? Os ciclos de prata. Se um homem matasse uma escrava, ele teria que pagar ao dono dela 20 ciclos, o que era 166 gramas de prata, e não 20 moedas. Graças a esses pesos padronizados que foram surgir as moedas, e elas tinham vantagens muito importantes. A marca nelas era o que fazia dar o seu valor exato. Essas marcas nada mais eram que assinaturas de políticos, de pessoas importantes. Então, se alguém pegasse e falsificasse essas assinaturas, elas estariam falsificando a assinatura do rei, o que fazeria o quê? Daria a pena de tortura e morte. Bem, Evangelho do Ouro. O Evangelho do Ouro ele fala principalmente sobre a confiança no valor da moeda e o valor do ouro. Bem, o que isso quer dizer? Em Roma, tínhamos os denários. O denário ele era uma moeda importante, ele tinha seu valor em Roma, e outros países, os reinos começaram a aceitar o denário também. E alguns até mesmo começaram a criar os próprios denários. Além de também ter o estilo lídio, que foi surgindo pelo Mediterrâneo e pela China, onde se faziam moedas baseadas em cobre, prata e ouro. E, só para você ter ideia, no final da Era Moderna, o mundo era só uma zona monetária, uma só. O que significa que, basicamente, o que movia o mundo era ouro e algumas pequenas moedas confiáveis. Como você pode ver aí o que tem escrito nessa frasezinha, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que o ouro tem um valor. Mesmo se for de cultura totalmente diferente, o ouro ainda continua tendo o mesmo valor. E outra coisa interessante de se falar é, enquanto o dinheiro e o ouro, eles são considerados a raiz de todo o mal, eles também são o apogeu da tolerância, porque não importa o que você tenha, o dinheiro ele consegue sobrepor isso. Acho que você deve ter percebido isso, como sobrepõe. O preço do dinheiro. O preço do dinheiro é o que se paga para se obter essa moeda em mãos e ele é baseado em dois princípios universais. O primeiro, a convertibilidade universal, fala que o dinheiro como alquimista, tudo pode ser convertido. E o segundo, da confiança universal, que o dinheiro como intermediário pode levar à cooperação mútua entre estranhos. Esses princípios permitiram que estranhos cooperassem entre si e levassem à criação da indústria bem mais rápida e de maneira bem mais eficiente. Mas ele também tem um lado obscuro,
que é que quando tudo é conversível e baseado em moedas de troca, acaba-se por corroer as tradições locais, as relações e os valores humanos, substituindo tudo pela lei da oferta e da procura. Embora gere essa confiança universal, ela não é investida nos humanos ou nas comunidades, mas sim no que o dinheiro nos proporciona e nos seus sistemas impessoais. Não há confiança no estranho, mas sim no que ele possui, ou seja, na moeda que ele possui. Se suas moedas acabarem, acaba a confiança entre um e outro. É comum acreditar que o mercado prevalece mesmo com algumas barreiras impostas e eles limitam o fluxo de dinheiro, mas é errado pensar isso. É o fluxo do dinheiro que limita a sociedade. Várias vezes a economia foi reformulada e reconstruída, portanto, a unificação da humanidade não é um processo puramente econômico. E para que as culturas se tornassem aldeias globais, que são hoje em dia, deve-se considerar também o papel do ouro e da prata. E não podemos ignorar também o papel primordial do aço. O que é o império? O império é uma ordem política de um território geográfico extenso governado por um soberano, o imperador. O império tem duas características importantes. A primeira é que, para qualificar-se para esse título, é preciso dominar um número significativo de povos, cada um no seu próprio território e com sua própria identidade cultural. A segunda são que os impérios são caracterizados por fronteiras flexíveis. Então, basicamente, eles podem dominar cada vez mais nações e territórios sem alteração da estrutura ou identidade. E com essas duas características que os impérios conseguiram unir-se politicamente diversos grupos étnicos. O império é definido apenas por sua diversidade e fronteiras flexíveis, e não apenas por sua origens, formas de governo, extensão territorial ou tamanho da sua população. Podemos ver 3 exemplos desse, sendo eles o Império Ateniense, que começou com uma liga voluntária, o Império de Habsburgo, nasceu por meio de matrimônio, de um casamento, e o Império Britânico, que é o maior da história, foi conduzido por uma democracia. Visto isso, o chamado rolo compressor imperial, pouco a pouco começou a destruir as características de inúmeros povos e assim começou a forjar novos grupos maiores. E visto isso, os impérios foram considerados uma das principais razões para a drástica redução da diversidade humana. Na atualidade, o conceito de imperialismo assume formas muito mal elaboradas, porque não leva em consideração que, para isso, é preciso uma perspectiva histórica, o que é mais importante. Os impérios, sim, funcionaram, inclusive pelos últimos 2,5 mil anos, e maior parte dos humanos viveu durante esse período de organização política imperialista. Só que, mesmo o império sendo um tipo de governo estável, os povos conquistados, eles eram sempre subjugados aos seus soberanos imperiais, ou seja, eram sempre oprimidos. E isso fazia com que houvessem muitas rebeliões. Eles chegaram a perder até suas culturas mais singulares, eles eram digeridos pelos impérios conquistadores. Como diz em trecho do livro, construir e manter um império normalmente exigia um massacre cruel de grandes populações e a opressão total de todos os que sobravam, ou seja, aqueles que não eram mortos eram totalmente oprimidos. E mesmo sabendo de toda essa crueldade do imperialismo, não podemos ignorar o fato de que os impérios contêm maior parte da cultura humana, né? Pois foi nessa época em que as grandes elites imperiais financiavam os exércitos, as fortificações, a filosofia, a caridade, a justiça e outras coisas que existem ainda hoje. Outro exemplo de cultura imperialista é a nossa língua, que nos foi imposta, né? Foi imposta aos nossos ancestrais pela espada. O Império Akkad de Sagão Grande foi o primeiro império da Mesopotâmia. Sagão era um homem que se gabava e dizia ter conquistado o mundo, só que na verdade o domínio ia do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. O império não durou muito após a sua morte, e por volta de 550 anos antes de Cristo, Ciro iniciou o reinado. Ele dizia governar o mundo em nome de todos os povos e queria que esses povos conquistados amassem e se considerassem afortunados por serem vassalos na Pérsia. A evolução fez com que o Homo sapiens fosse uma criatura xenofóbica.
Eles dividiam a humanidade em duas partes, nós e eles. Nós somos pessoas que partilhamos a mesma língua, cultura, religião e costumes. E somos responsáveis uns pelos outros, mas não por eles. Essa nova divisão imperial foi um dos fatores para a unificação da humanidade. Ela passou de Ciro para Alexandre Magno e depois para reis helenísticos, imperadores romanos, califas muçulmanos e mais tarde até para primeiros ministros soviéticos e presidentes norte-americanos. Olá! Dando sequência aqui na apresentação, eu sou a Cauane e esse subtítulo se chama Quando Eles se Tornam Nós. Esses impérios da antiguidade sempre tentavam padronizar as culturas, ensinando para as pessoas a cultura do império, para que tudo ficasse como uma coisa só. E isso acabava gerando civilizações híbridas que tinham um pouco da cultura do império e um pouco da sua própria. Até que chegava um ponto em que os dois passavam a enxergar eles como nós, porque a cultura tinha se modificado muito. Da mesma forma, semelhante a isso, quando os povos europeus ensinaram para os povos da América os valores de liberalismo, capitalismo e direitos humanos, mais tarde esses povos começaram a reivindicar esses mesmos direitos. Quer dizer, eles absorveram essa cultura dos europeus e adaptaram para si. Esse ciclo se repetiu com o Califado Árabe, com o Império Romano e muitos outros impérios que vieram antes, onde as culturas foram misturadas e se modificaram ao longo do tempo, transformando a visão de eles na visão de nós. É isso, até mais. Vou apresentar aqui sobre mocinhos e bandidos. É tentador dividir a história entre mocinhos e bandidos, colocando todos os impérios do lado dos bandidos. Existe escola de pensamento e movimentos políticos que procuram limpar a cultura humana do imperialismo, deixando o que afirmam ser uma civilização pura e autêntica, não contaminada pelo pecado. Todas as culturas humanas são, em parte, legado dos impérios e civilizações imperiais, e nenhuma cirurgia acadêmica ou política pode remover esse legado sem matar o paciente. Mesmo condenando completamente o legado de um império brutal na esperança de reconstruir as culturas autênticas que o precederam, o que estariam defendendo não seria nada além do legado de um império mais antigo e menos brutal. Qualquer que seja o caminho escolhido, o primeiro passo é reconhecer a complexidade do dilema e aceitar que a divisão simplista entre mocinhos e bandidos não leva a lugar algum. Fala sobre o novo Império Global. Desde mais ou menos 200 anos antes de Cristo, a maioria dos humanos viveu em impérios e parece que, provavelmente, o futuro, a maioria viverá também. O aparecimento de problemas essenciais globais, como o derretimento das calotas polares, acaba com qualquer legitimidade que resta dos estados. Em pleno 2015, o mundo ainda é politicamente fragmentado, mas os estados estão perdendo sua independência rapidamente, estão cada vez mais abertos às maquinações dos mercados globais. Interferência de ONG, empresas globais e a supervisão do público global e do sistema jurídico internacional faz que, de maneira similar ao Império Romano, que é governado por uma elite e se mantém unido por cultura e interesse em comum. Meu nome é Eduardo e vou falar sobre o capítulo 12, a lei da religião. O que é a religião? A religião é considerada uma fonte de discriminação, desavença e desunião, mas também foi o terceiro maior unificador da humanidade, junto com o dinheiro e os impérios. Ela pode ser definida por um sistema de normas e valores humanos baseados na crença em uma ordem sobre-humana, tendo dois critérios distintos. Primeiro, a religião não é produto de caprichos ou acordos humanos. Em segundo lugar, com base nessa ordem sobre-humana, a religião estabeleceu normas e valores que consideram obrigatórias e acabam por constituir seus padrões morais de comportamento. Apesar da capacidade de reconhecer que tem uma ampla ordem política e social, nem todas as religiões têm aproveitado esse potencial. Para se unir grandes áreas de diferentes pessoas sob o mesmo teto, uma religião precisa ter duas outras qualidades. Primeiro, deve-se manter uma ordem sobre-humana onipresente e abrangente. Segundo, precisa persistir em espalhar essa crença para todos. O islamismo e o budismo são universais e missionários, mas as pessoas tendem a acreditar que todas as religiões são como elas. Só que a maioria das religiões antigas eram locais e exclusivas, e acreditavam em espíritos e deidades locais, e não tinham interesse algum em converter toda a raça humana. Boa tarde, eu sou a aluna Larissa, e eu vou falar da parte do Silenciando os Inocentes. Quando o animismo ele era um sistema de crença dominante, eles tinham que levar em consideração as perspectivas de outros seres, como animais, plantas, fadas. A Revolução Agrícola ela foi acompanhada da Revolução Religiosa
E o primeiro efeito religioso da Revolução Agrícola foi transformar plantas e animais em membros comuns, numa mesa redonda. Uma teoria bastante aceita sobre a origem dos deuses afirma que eles podem solucionar qualquer problema. E os humanos prometeram devoção eterna aos deuses. Em troca, eles pediram um domínio de plantas e animais. Após 2000 anos, os monoteístas fizeram com que a maioria dos ocidentais visse o politeísmo como uma idolatria infantil e ignorante. Mesmo quando conquistaram grandes impérios, os politeístas não converteram seus súditos. O único Deus que durante muito tempo os romanos se recusaram a tolerar foi o Deus dos hebreus. O Império Romano não exigia que os cristãos abdicassem de suas crenças, mas esperavam que respeitassem os deuses do Império. Por esse motivo, os cristãos foram perseguidos até a conversão do imperador Constantino. No século XVI e XVII, os católicos e protestantes fizeram as disputas violentas que mataram centenas de milhares por terem visões diferentes da religião. Aqui é Loreni, terceiro ano DM, e hoje eu vou falar para vocês sobre o tema Deus é um só. Deus é um só é relacionado às religiões monoteístas. As maiores do mundo são cristianismo, judaísmo e islamismo. De acordo com esse estudioso, essas religiões surgiram do politeísmo, ou seja, vários deuses. Na Índia, as pessoas elas acreditam em vários deuses, mas cada uma tem o seu. E assim funcionava nas antigas civilizações. O que aconteceu foi o seguinte: algumas pessoas se apegaram tanto ao seu Deus que elas acreditavam que ele era o Deus e o poder supremo do universo. Aconteceu com o faraó Akhenaton. Ele acreditava tanto no deus Aton que ele passou a só adorar Aton, nada mais que isso. Mas quando ele morreu, acabou perdendo disso e as pessoas voltaram aos seus deuses novamente. Ele compara também à Igreja Católica, né? Que ela expulsou, né, esses deuses, mas ela acabou aceitando os santos, que era muito parecido com os antigos deuses, né, das antigas civilizações. Bom, é basicamente isso o tema Deus é um só. Oi, meu nome é Mayara e eu vou estar falando sobre a batalha entre o bem e o mal. O politeísmo ele deu origem a duas religiões, a monoteísta e a dualista. Em consequência, deu também, então, dois poderes, o bem e o mal. Os monoteístas explicavam que Deus permitia esse sofrimento no mundo porque era preciso que tivesse livre-arbítrio. Já o do dualismo, o mundo era governado por um Deus bom e por uma força maligna. Resumindo, o monoteísmo explica a ordem, mas não explica o mal, e o dualismo explica o mal e prejudica a ordem. O zoroastro, o gnosticismo e o maniqueísmo foram religiões dualistas da Ásia. A religião maniqueísta durante o século III e IV se alastrou muito, até foi cogitado que derrotaria o cristianismo e se tornaria a religião do Império Romano, mas eles foram derrotados pelos muçulmanos monoteístas. Mesmo sendo derrotados, o monoteísmo absorveu muitas crenças e práticas que o dualismo tinha. Agora eu estou deixando para uma pessoa estar explicando o conteúdo para vocês. Muito obrigada. Falando um pouco sobre as leis da natureza. As leis da natureza seria: eles acreditam na existência dos deuses. Entretanto, o que eles se baseiam são nas leis da natureza, que são os homens, as plantas e os animais. Um exemplo é o budismo, que teve como seu principal centro de adorador um homem, um príncipe na realidade, chamado Siddhartha Gautama. Ele viu que a sociedade estava muito perturbada. Aí ele foi pesquisar o que seria. E ele chegou a uma conclusão que era o sofrimento. E por isso que ele pôs em pauta as duas seguintes perguntas: o sofrimento existe e o meio para se livrar dele. E ele chegou à conclusão que existe o sofrimento. E ele achou um meio de que para se livrar do sofrimento tinha que se libertar de todos os seus desejos. Um exemplo foi os Budas e os Bodhisattvas, que eles conseguiram se livrar totalmente do sofrimento. Essa é a minha parte do trabalho. Obrigada. Eu irei falar sobre o culto ao homem, que está relacionado às religiões com base em leis naturais, sendo elas o liberalismo, o comunismo,
capitalismo, nacionalismo e nazismo, mesmo não gostando de ser consideradas religiões e preferindo ser chamados de ideologia. Continuamos tendo o islamismo, o comunismo soviético e o budismo. Mesmo o budismo, se referindo a deuses, é considerado como uma lei natural. E agora ele vai falar sobre religiões humanistas, que está relacionadas a humanismo liberal, humanismo socialista e humanismo evolutivo. No liberal temos o que acredita na liberdade de expressão da voz interior, que é conhecida como direitos humanos, e é monoteísta. No socialista temos que acredita que a sociedade é uma só, que não é individualista e também acredita somente em um Deus. E na evolutiva temos que acreditam que o ser humano é capaz de evoluir e se tornar até um super-homem. No capítulo O Segredo do Sucesso está falando que os cientistas, os estudiosos tentam entender até hoje o que aconteceu naquele local, no antigo Império Romano. Tentam entender como se disseminou o cristianismo, a história por trás do local, a geografia. Mas também fala que há 2 níveis que a história não consegue explicar o que ocorreu, sendo eles o nível 1, onde não tem como se reagir ao caos e não tem precisão. E o nível 2, quando se reage, tem precisão, ou seja, uma previsão do que vai acontecer. E nesses 2 níveis, então, a gente não sabe o que realmente ocorreu, né? Se de fato está certo. Meu nome é Isadora Vitorassi e eu vim falar um pouquinho sobre a falácia da visão retrospectiva. Bom, cada ponto da história é um cruzamento. E a falácia da visão retrospectiva acontece quando analisamos um evento do passado e pensamos que era algo óbvio. Isso se torna um problema, pois nós só conseguimos ter essa percepção a partir do que já ocorreu, nos trazendo assim uma falsa sensação de controle sobre as coisas. Um exemplo disso é porque o cristianismo tomou conta do Império Romano. Parece uma resposta fácil. Os historiadores, porém, podem apenas dizer como e não por quê, porque a história não pode ser explicada de forma determinista. Existem muitas ações e contribuições que atuam sobre a história. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as definições que o Clio Sega traz. No Clio Sega diz que nós não podemos explicar as escolhas que a história faz, igual dito anteriormente nas falácias da visão retrospectiva, mas nós podemos dizer algumas coisas. Por exemplo, as escolhas da história não são feitas em prol dos humanos. Não há prova alguma que o bem-estar humano inevitavelmente se aprimora ao desenrolar da história. E não há prova alguma de que as culturas mais benéficas para os humanos devem inexoravelmente prosperar e se disseminar, enquanto as menos benéficas desaparecem. E não há provas que a história atua em prol dos humanos, porque nos falta uma escala objetiva para medir tais desafios. Como disse também nas falácias da visão retrospectiva, portanto, a história ela não pode ser passada, ensinada de forma determinista, pois existem muitas ações que agem sobre ela.